A Red Bull teve um começo devastador na temporada, com vitórias nas 4 das 5 primeiras corridas. E as diferenças para os melhores ali, segundo as equipes, tá avassalador também. Uma diferença de 25 segundos para a Ferrari no Bahrein, uma diferença de 18 segundos de novo para a Ferrari em Jeddah com o safety car, 13 na China para a Lando e a McLaren. Agora a gente já viu a dominação muitas vezes antes na Fórmula 1. Schumacher na Ferrari, Vettel na Red Bull, Hamilton na Mercedes. Mas se a gente observar essa equipe, especialmente em 2023 e 2024, algo parece muito diferente e ainda mais sombrio em comparação com os outros. Nesse vídeo a gente vai analisar algumas coisas que eu acredito distinguir a Red Bull das outras eras de dominação. Não necessariamente eu vou ficar focando em números ou pole positions, porque isso depende muito do quanto tempo você corre ou quanto tempo sua equipe permanece dominante. O que, para ser honesto, a gente só vai ter uma resposta, uma imagem aí, quando a Red Bull e Max Verstappen pararem de vencer. Também não vou ficar comparando o período de dominação da McLaren lá dos anos 80 e da Williams dos anos 90, porque em ambas as circunstâncias, 3 ou mais pilotos realmente ganharam campeonatos para essas equipes dentro do período de uma década. Então não é exatamente o mesmo que a combinação de um piloto e uma equipe com as outras. Ao analisar a era da Ferrari de Michael Schumacher em termos de dominância entre as equipes e a diferença em relação ao seu companheiro de equipe, acho que esta é mais que se assemelha ao que estamos vendo de Max e Red Bull. No entanto, a diferença-chave é como e a forma como Schumacher, Vettel, por exemplo, conquistaram corridas muito diferentes e ditadas pelos seus carros. Nos anos 2000, não apenas tínhamos reabastecimento, mas também a gente tinha uma guerra de pneus com a Bridgestone, basicamente projetando seus pneus inteiramente para atender a Ferrari. Essa é uma das razões pelas quais Schumacher ficou conhecido por suas corridas, pelo estilo sprint, porque no geral o pneu Michelin era a melhor corrida de classificação, enquanto a Bridgestone era o melhor pneu de corridas. Isso também é parcialmente porque, na verdade, há uma discrepância entre o número total de vitórias de Michael e também seu número de pole positions, já que a classificação nunca foi a sua ou a maior força do carro naquela época, com ultrapassar corridas ali não sendo tão difícil. Ferrari em corridas onde Michael não estava começando na pole position sempre foi capaz de fazer chamadas estratégicas muito inteligentes. Em particular, a maior habilidade de Michael era conseguir voltas consistentes no estilo de classificação durante os stints, o que permitia construir vantagens uma vez que entrava em ar limpo e ultrapassar os carros que acabava de fazer pit stop antes dele, ou construir uma vantagem suficiente para fazer uma parada extra em uma estratégia diferente, e ainda assim alcançá-los e ultrapassá-los com uma vantagem superior de pneus. Por isso, mesmo que no papel a dominação de Max contra seu companheiro de equipe e a sua competição provavelmente se assemelhe mais à de Schumacher devido à ausência de reabastecimento e à falta de fornecedores de pneus múltiplos, a forma como as corridas se desenrolam agora é muito diferente daquela época, mesmo que o resultado pareça exatamente o mesmo. Assim como Michael, não acho que a classificação seja a maior habilidade de Max. Tenho dito isso há vários tempos, que para mim Leclerc é atualmente o piloto mais rápido em uma volta. Mas como Leclerc, sendo tão sensível à ultrapassagem e ao superaquecimento, para mim a maior habilidade de Max é sua habilidade de corridas e gerenciamento de pneus e pensar à frente dos outros. Mesmo quando Max não se classifica bem, não está na primeira fila, o que eu admito que não acontece com muita frequência, ele sempre consegue jogar o jogo da paciência e esperar seu adversário acabar com os pneus antes da primeira rodada de pitstops, ou ele obriga seus adversários a tentarem fazer o pit stop mais cedo, momento em que a estratégia de pneu superior da Red Bull e ótimas paradas geralmente permitem que Max ainda conquiste posição na pista, além também de esperar pelo erro dos adversários. Ao contrário de Schumi, a única vez que Max realmente faz mais pit stops do que qualquer outro é para tentar fazer aquele ponto extra de volta mais rápida. E mesmo nesse cenário, as habilidades de gerenciamento de pneus de Max geralmente significam que ele sempre tem vida útil dos pneus sobrando no final da corrida. Uma vez que a pista está emborrachada e o combustível se esgota, ele geralmente consegue a volta mais rápida de qualquer maneira sem precisar fazer pit stops. Agora vamos comparar a Red Bull versus a própria Red Bull. Por mais que a era de Michael provavelmente se assemelhe à de Max,
a era de Seb e sua dominação provavelmente se assemelha um pouquinho menos à de Max. Dito isso, mesmo que isso tenha acontecido há quase 15 anos atrás, ainda há muito do mesmo DNA da Red Bull que une os dois em termos de gestão e design de carro. Ainda há muitas pessoas por lá. Mais do que qualquer outra coisa, mesmo naquela época, a Red Bull sempre foi a melhor equipe em termos operacionais, quebrando o recorde de pit stop 2 vezes na temporada de 2013. Além disso, porém, não apenas Max era muito diferente, mas também a maneira como as temporadas se desenrolavam era muito diferente. 2010 e 2012 foram títulos que foram decididos até os últimos momentos. E embora 2013 tenha sido estatisticamente a temporada mais icônica de Seb, vencendo 9 corridas seguidas, eu argumentaria que 2011 foi mais representativa do piloto que ele realmente era. Ao contrário de Max, acredito que a base da dominação de Seb era sua velocidade na classificação. Em 2011, durante uma temporada de 19 corridas, Seb largou 15 vezes na pole, o que, apesar de agora termos bem mais de 20 corridas em uma só temporada, ainda é o recorde que permanece até hoje. Toda a filosofia de Seb era sempre assumir mais riscos e dominar a classificação, e depois usar a pole position na corrida para quebrar o DRS o mais rápido possível, mesmo que isso significasse forçar os pneus, o que poderia comprometê-lo mais tarde em alguns stints. Lembre-se que 2011 foi a primeira temporada com DRS, e assim cada piloto ainda estava aprendendo a melhor forma de usá-lo a seu favor. E não há dúvida de que naquela era, Vettel e Hamilton eram de longe os mais consistentes e melhores classificadores. Acredito que a maior diferença, no entanto, foi a qualidade e a mentalidade dos pilotos da Fórmula 1. Agora parece que há muito mais reconhecimento universal entre os pilotos mais jovens de que é Max o melhor piloto na Fórmula 1 atualmente, com pilotos como Lando Norris até mesmo afirmando isso em entrevistas recentes. Além de Max, só temos outros 2 campeões mundiais que agora são os pilotos mais velhos no grid, Hamilton e Alonso. No entanto, durante a dominação do próprio Vettel, tínhamos vários outros campeões mundiais já bem-sucedidos estabelecidos como Hamilton, Alonso, Button e talvez ali um cara que tinha potencial para ser campeão, Mark Webber. Naquela época, seja você a favor ou contra, os outros pilotos não tinham aquele mesmo reconhecimento universal de que Seb era o melhor de todos entre eles, mesmo se ele estivesse dominando. E havia muito mais estigma de que era, na verdade, Adrian Newey que estava ganhando todos esses títulos em vez de Seb. A qualidade de competição que Seb teve que enfrentar e também o fato de que mais equipes tinham carros competitivos significava que havia muito mais pilotos vencendo corridas, mesmo que desafiar pelo campeonato fosse improvável. E agora admito a razão pela qual os pilotos atualmente não são bem-sucedidos, quanto os pilotos que Seb teve que enfrentar, é que a maioria deles mal teve um carro capaz de vencer uma corrida, quanto mais um campeonato. Acho que é isso que levou os pilotos a serem mais conservadores em relação à forma como falam sobre si mesmos em comparação ao Max. E mesmo que eu entenda isso, só espero que mentalmente isso não esteja afetando os pilotos psicologicamente, porque posso dizer com certeza, quando Lewis e Fernando estavam assistindo Seb ganhar todos esses campeonatos, em nenhum momento eles pensaram que ele era um melhor piloto do que os dois. Por último, temos Lewis na Mercedes. E agora, Lewis dominou por tanto tempo que acho que você pode realmente dividir seu domínio em 2 fases. Antes de Nico Rosberg se aposentar no final de 2016 e depois de Nico Rosberg. Durante os primeiros 3 anos de era híbrida, quando a Mercedes tinha um carro tão dominante quanto a Red Bull é agora, a diferença óbvia é que tínhamos 2 pilotos lutando por vitórias. Isso significa que os fãs da Fórmula 1 ainda estavam reclamando sobre saber exatamente qual carro e qual equipe ia ganhar todas as corridas. Não era como é agora, no sentido de que a identidade de qual companheiro de equipe ia ganhar ainda fornecia um certo nível de intriga com as 2 batalhas genuínas pelo título em 2014 e 2016. A partir de 2017, acho que a Mercedes realmente só teve um carro tão dominante quanto da Red Bull em 2020. Depois que os carros mais largos foram introduzidos em 2017, enquanto Lewis e Mercedes venciam campeonatos, a vantagem do motor da Mercedes estava quase completamente erodida pela Ferrari em termos de desempenho. E outras equipes agora estavam todas vencendo corridas a cada temporada, com pilotos como Vettel, Raikkonen, Ricciardo, Verstappen e Leclerc. O que separa a atual era da Red Bull de todas as outras é o fato de que Stefano Domenicali afirmou que a Fórmula 1 e a FIA não vão intervir com quaisquer mudanças de regras que possam desacelerar a Red Bull. Isso é algo que em outras equipes tiveram que lutar basicamente a cada 2 anos.
Quando a Ferrari dominou em 2002, o sistema de pontos foi alterado para que uma vitória não fosse tão valiosa quanto antes, e o sistema de classificação também foi abalado. Quando a Ferrari dominou novamente em 2004, a FIA introduziu regras de pneus especificamente destinadas a parar a Ferrari para 2005. Quando a Mercedes começou a dominar em 2014, apesar do fato inicialmente haver um congelamento no desenvolvimento dos motores para todas as equipes para ajudá-las a economizar dinheiro, os outros motores eram tão ruins que a FIA reverteu esse congelamento para tentar ajudar as equipes a alcançar. Quando a Mercedes ainda continuou a dominar, novas mudanças aerodinâmicas foram introduzidas em 2017. Quando a Mercedes dominou novamente em 2020, embora a FIA tenha citado preocupações com os pneus para mudanças feitas em 2021, a maneira como decidiram desacelerar os carros ao remover parte do assoalho na parte traseira do carro especificamente visava carros com menor inclinação e entre eixos mais longos, já que esses carros poderiam ter espaço extra no assoalho para a força descendente. E as únicas duas equipes que utilizaram esse conceito foram a Mercedes e a Aston Martin. E agora essas mudanças e muitas outras, se foram justas ou não, o que tem sido um tema muito debatido por décadas, foram todas feitas com a intenção de impedir uma equipe e especificamente um piloto de dominar o esporte. Mais dominação significa menos entretenimento, o que significa menos telespectadores casuais, o que significa menos dinheiro das emissoras de TV e patrocinadores que querem investir na Fórmula 1. E dada a forte posição de Stefano Domenicali de que ele não vai fazer nada para impedir a Red Bull, isso significa que, em comparação com antes, há menos pressão sobre a equipe e também sobre os pilotos, porque eles podem ter certeza de que a vantagem que eles têm agora está garantida até pelo menos 2026. E um último fator que torna essa dominação única em comparação com todas as outras é um que eu ainda não mencionei especificamente. Isso é a confiabilidade. Quando Schumacher estava dominando, embora na época a Ferrari estivesse estabelecendo novos padrões de confiabilidade, ambos os pilotos ainda tinham muitas falhas. Isso foi durante um período em que cada equipe tinha múltiplos motores para cada corrida durante o início dos anos 2000, em vez de apenas 4 para toda a temporada. Durante o domínio de Vettel, embora o desempenho do motor Renault fosse bom, a confiabilidade sempre foi conhecida como sua maior fraqueza, com inúmeras falhas de que quase custaram o título a Vettel em 2012. Mesmo para a Mercedes, embora na época fosse relativamente confiáveis em comparação à concorrência, eles ainda tinham falhas que custaram vitórias. E aos olhos de Hamilton, as várias questões de motor e penalidades do grid que teve ao longo de 2016 provavelmente custaram aquele campeonato mundial. E embora 2022, para iniciar esse ciclo de regras, a Red Bull tenha tido alguns problemas com ambos os seus pilotos desde o Grande Prêmio do Canadá de 2022, onde Checo sofreu um problema de caixa de câmbio. Nenhum dos dois pilotos teve um único DNF de corrida relacionado à confiabilidade em quase 2 anos, até recentemente no GP da Austrália com Max e seus freios. Imagine contar essa estatística aí para o Charles Leclerc. Quando você combina Max Verstappen e Sérgio Pérez pilotando tão bem quanto qualquer um que já fez história na Fórmula 1, com todos esses outros fatores externos que diferenciam sua dominação de todos os outros, como a falta de variáveis como reabastecimento e guerra de pneus, a falta de competição dentro da equipe e a falta de maquinário competitivo das outras equipes e níveis de confiabilidade sem precedentes, todas essas coisas combinadas criaram uma era em que atualmente é algo que eu não acho que a Fórmula 1 tenha visto antes. A dominação não é algo novo na Fórmula 1, ela já aconteceu antes e provavelmente vai acontecer num futuro não tão longínquo assim. Mas a maneira como Max Verstappen, Sérgio Pérez e toda a equipe da Red Bull estão dominando agora é verdadeiramente sem precedentes e de uma forma única e que jamais será repetida. E aí, gostou desse vídeo? Concorda ou discorda? Comenta aí e fica tranquilo, eu não estou reclamando da dominação de Max Verstappen, e sim trazendo alguns fatos para a gente debater e trocar uma ideia. Em 5 segundos, tá começando outro vídeo.